principal saber e fazer do artesanato é o amor. A criança, ela se inspira no que os pais fazem. Desde quando nasci, meu pai já trabalhava na área. Comecei minha vida com artesanato e até hoje só sei fazer isso. Sempre ando viajando, pegando feiras, pegando festas por aí. E até o momento é que tira o meu sustento, né? Eita! Desde o tempo mais remoto dos meus pais e meus avós, nossa feira já fazia tanta história na Bahia com as mãos de todos nós. Mãos que tecem e modelam, e de couro faz sapato, sela, bolsa e sandália, e o cesto da cangalha. Esse é o nosso artesanato. Ninguém faz artesanato se não estiver amando aquela peça que está sendo feita. Amar o que você sabe fazer. Respeitar cada peça que você faz e fazê-la com carinho. Cordão, sisal, palha, barro, é uma rede na cadeia produtiva, porque é um artesão ajudando o outro, divulgando o trabalho do outro. Você que é de feira, você sabe o que aquela peça representa dentro da sua cidade. Eu vinha muito para a antiga Feira Livre aqui do centro da cidade com minha mãe. E para mim, enquanto menino, era um espaço lúdico. Era um espaço, para mim, de muitas emoções, de muito colorido, que sempre me encantou. Artesanato para a Feira de Santana é algo que não pode ser perdido de hipótese alguma. Sabe quando você viaja, vai para o Rio Grande do Sul e compra uma peça produzida no Rio Grande do Sul para você ter em sua casa, né, como lembrança do Rio Grande do Sul. A mesma coisa acontece quando o carioca chega aqui na Bahia, em Feira de Santana, e compra uma peça que é produzida em Feira de Santana e leva para casa dele. O feirense precisa ter as características da cidade dele dentro da casa dele. Tem gente que não sabe que isso aqui existe. Hoje eu comprei para ajeitar um jardim. Jarros e um cogumelo. Seria para enfeitar o jardim. A cidade de Feira de Santana surge a partir de uma forma de comércio, a chamada Feira Livre. E mais ainda, a Feira Livre, quando chega à Feira de Santana, não existia cidade. Isso aqui é a cultura de feira, né? O artesanato, o barro que são feitos. Então isso aqui é a cultura de Feira de Santana, né? Feira de Santana tem a origem de uma feira. Foi a primeira feira institucionalizada. Ou seja, a feira de Capuame era uma feira que tinha um aparato burocrático nessa feira, do aparato da comarca, da municipalidade de Salvador da época e do governador geral. Para quê? Que era para a cobrança do fisco em relação ao comércio do gado. Naquele momento, todas as demais feiras de gado era tida como contrabando, feiras de contrabando. E a feira de gado da cidade de Feira de Santana era uma feira, nesse momento, de contrabando do gado. Então, era uma feira que tinha vistas grossas do poder público, porque todo o caminho de gado tinha um ponto nefrálgico, porque ali ia ser, portanto, se dá o fisco, a cobrança de taxas, de impostos pelo gado. Mas a de Feira de Santana era um caminho alternativo para o contrabando. É nesse sentido que levou um dos motivos ao fim da Feira de Capuame, porque traz a Feira de Capuame, reloca a Feira de Capuame para a Feira Livre de Feira de Santana, e assim o poder público passa a ter controle do fluxo de gado. Além disso, um outro fator é que a coroa portuguesa decreta
tem um decreto da coroa portuguesa que vai proibir as atividades da pecuária no litoral. Por quê? Porque o litoral era terra de massapê. A feira é uma forma endógena da cidade. A feira, ela nasceu primeiro e depois é que vem a cidade. Das sociabilidades dessa feira surge a cidade. Isso dá uma posição singular à Feira de Santana no contexto da Bahia, do Brasil e também do mundo. Acredito que primeiro é fortalecendo os órgãos de cultura dentro da cidade, certo? Cultura e educação, porque a educação também tem que estar de mão dada com a cultura, porque é fundamental. Então você ter os conselhos, eu acredito que feira deve ter um conselho de estadual de educação, conselho de cultura. É você fortalecer esse conselho, você ter conselheiros que sejam realmente comprometidos. Aí nasceu, fundou a associação, foi em 1987. Foi no CSU. Na época nós descobrimos vários artesãos, mas no dia mesmo lá tinha uns 200 e poucos artesãos, de diversas modalidades, todos eles artesãos, todos eles aplaudiram a ideia. E ficou, mas nasceu de dentro do Cinema de Cimento. Fomos nós, artesãos da antiga feira da Getúlio Vargas, que dentro do Cinema de Cimento, no mercado de farinha, foi. E quando deu em 1985, foi 85 que nós mudamos para esse chamado hoje setor de artesanato, que hoje não existe mais, né? Mas o setor de artesanato, nós mudamos nessa época para lá. A história de Feira de Santana, ela tem um casamento perfeito entre a economia, a ideologia, que seria a religião, portanto, o domínio da religião católica, que resulta, portanto, na feira enquanto uma atividade econômica e, portanto, na igreja de Senhora Santana, que dá o nome. Minha relação com o artesanato é desde pequeno. Foi lá na Getúlio Vargas. Comecei ali na Getúlio Vargas, depois fui para dentro do mercado municipal, que hoje em dia é o mercado de arte. Foi transmitido através dos familiares. A gente via eles fazendo e a gente se interessava. Ele estava ali, a gente estava fazendo ali no nosso dia a dia ali fazendo, eles trabalhando e a gente observando, né, transmitindo, e a gente tendo a curiosidade de que é aquilo ali que trazia a gente para dentro de casa. Então, como a gente via, a gente chegava, nós, minhas irmãs também, entendeu? A gente ia lá na curiosidade, aprendendo e como é, de que jeito era, e fomos divulgando, foi transmitido pelos nossos familiares. Hoje eu tenho 37 anos e tô há 31 anos nessa aí, que foi quando meu pai montou a loja, há mais ou menos uns 32 anos mais ou menos que montou a loja. Então desde pequeno, né, eu tenho esse contato com artesanato. Rapaz, começou quando eu cheguei aqui, que minha tia já trabalhava com artesanato de couro, e eu comecei, interessei, continuei. Ela saiu do ramo e eu continuei trabalhando com artesanato de couro. Eu comecei a trabalhar junto com ele depois que eu adquiri uma certa maturidade, e de lá para cá eu estou trabalhando com ele. Aí a gente viaja, a gente produz também, vai em busca de mercadoria. Trabalhei com muitos trabalhos de corda, sisal. Hoje em dia estou fazendo arranjos de flores, que é mais fácil para mim trabalhar, porque as outras coisas são mais um pouco pesadas. Mas as flores é mais leve, dá para mim trabalhar até o momento, né? As feiras livres são espaços por excelência para além do econômico. É uma riqueza que implica uma manifestação histórica, cultural, de sociabilidades, mas que infelizmente se debruça com uma modernidade cega, uma modernidade que não sabe acolher o tradicional. E aí nós perdemos as identidades individuais e coletivas tão importante para criar a identidade do território, para criar a identidade local e regional de Feira de Santana.
A minha relação é tão boa que eu tenho uma bolsa de couro. Quando eu vou para o trabalho, eu vou com uma bolsa de couro, de verdade. E não é chinesa, é brasileira, feita, entendeu? De couro mesmo. Então eu tenho uma relação, eu gosto muito, sempre gostei muito. Eu viajo muito, né? Porque eu sou diretor de preservação do patrimônio, então estou viajando pela Bahia toda. E vejo isso muito como uma coisa, você vai nas feiras, e isso é uma coisa que está lá, é identitário mesmo. Como é que começou a feira, qual a importância, é você criar essa identidade, criar esse pertencimento que já existe nas pessoas, é você reaviver, você trazer, reacender nas pessoas esse sentimento. Porque eu sou feirense, por quê? Por que eu feirense? A cidade se originou do comércio e dessas atividades que criam a logística para o desenvolvimento do comércio de gado, vem o artesanato, e esse comércio dá a origem da cidade e é responsável pela expansão, portanto, do urbano na cidade. Só para a gente ter a ideia, a primeira feira de gado, estamos aqui na Praça da Matriz, foi na Praça da Gameleira do Nordestino. Da Praça do Nordestino foi para onde hoje é o Colégio Municipal, na Praça do Fórum. E quando essa feira livre ia se deslocando, como se fosse uma mancha de óleo, a cidade acompanhava. Mais tarde vai para o chamado Campo do Gado Velho. Quer dizer, e a cidade continua como se fosse uma mancha de óleo, indo de encontro a esses locais nefrálgicos das atividades comerciais. Mais tarde, essa feira de gado vai para o Campo do Gado Novo, já ali no caminho da estrada que vai para a Ponte do Rio Branco, e como uma mancha de óleo, a cidade vai em direção dessas atividades econômicas, porque é bom dizer que urbano e cidade urbano e o comércio se confundem na história das cidades. Por uma visão míope dos gestores na cidade, por uma visão também de miopia dos segmentos da sociedade que deveria apoiar, né, as identidades do lugar, as identidades da região, não cobra dos seus governantes. E aí o que é que você tem? Implode-se o artesanato do centro de abastecimento, que foi o local da relocação da antiga Feira Livre, que para muitos falam do fim da Feira Livre, mas que o centro de abastecimento ainda guardava os requisitos dessa feira antiga e da feira de Capuame. Nosso espaço antes, a gente estava dentro de uma feira livre. Era o centro de abastecimento, a feira livre. Quando nós estávamos lá na Getúlio Vargas, nós estávamos nas barraquinhas, ali de frente ao correio, de frente à prefeitura. Naquele meio todinho ali tinha artesanato, tinha verdura, tudo ali. E a gente fabricava ali. Quando a gente veio para cá, na década de 70, que a gente saiu de lá para cá, aqui nós fomos, quando a gente foi para a parte dos cereais, fez as barracas de madeirites. A gente ali dentro também produzia o nosso espaço, todo mundo junto, a gente podia guardar os nossos produtos, como a gente ali dentro. É a feira livre. Aqui nesse momento, nós estamos, por exemplo, é um espaço fechado. Está faltando alguns companheiros nossos aqui dentro, que não pôde ficar aqui dentro. O espaço aqui não é adequado. E aqui não é uma feira livre. Aqui é um galpão. Foi um momento difícil pra gente, que querendo ou não, a gente tinha uma determinada estabilidade. A prefeitura, o governo municipal em si, ele não teve um cuidado com essa estabilidade que a gente tinha, sabe? Eles apenas, através da força, da brutalidade, eles quiseram remover os artesãos de uma forma que, acredito que se houvesse um pouco mais de diálogo, apresentações de propostas, poderiam ter sido feitas de uma maneira mais adequada. A gente, no meu caso mesmo, muitas vezes eu acabava saindo da faculdade 10, 11 horas da noite e dormia na frente da loja com o pessoal, porque justamente por conta disso que a prefeitura gostava de agir durante a madrugada para remoção. Meus familiares foram um dos que mais sofreram com a situação, né? Por conta da gente ter inclusive perdido o nosso patriarca na ocasião, junto com tudo, e aí que deu mais força ainda de lutar, né? De brigar contra uma situação que a gente não considerava e não considera até hoje justa. Ele tentava passar o mínimo possível, né? Na verdade ele passava o máximo que tinha força para encarar tudo isso aí,
E chegava alguns momentos que ele falava, não tem mais jeito não. O artesanato, hoje em si, ele tem que ficar junto, coletivo. Não adianta eu vir para um canto, outro sair para outro, porque não dá certo. Quando você vem de outra cidade e vai visitar um setor do artesanato, você só vai naquele local, não vem em outro local. Os pessoal tá lá, meus colegas, eu tô aqui separado, é difícil alguém vir. Quando vem procurar, vai direto para lá. E lá a questão também não era só uma questão do artesanato, tinha questão cultural, porque eram promovidos, no espaço que a gente tinha uma arena, tipo aquelas arenas romanas, que tinha um espaço no meio e as arquibancadas laterais, onde ocorria eventos, sambas de roda, questão do folclore, essas coisas. E aí acabava atraindo o pessoal. A gente queria novamente esse mesmo espaço semelhante, não seria o mesmo espaço, mas que a prefeitura bolasse um espaço semelhante, que trouxesse oportunidades, estabilidade e visibilidade para o artesanato feirense. Afinal, feira nasceu de uma feira e o artesanato é um movimento de feira, entendeu? E aí, quando a gente retirou a gente e colocou em outro lugar que realmente não tem infraestrutura, não tem como a gente ter uma estabilidade, não sei se você já gravou lá no galpão, você pode observar que os boxes de lá são meio que armengados, um armengue assim, provisório, que é para durar no máximo 6, 7 meses, e hoje temos mais de 2 anos no mesmo local. E como meu pai falou, a loja de lá a gente abandonou tem mais de um ano e meio, justamente por conta que lá não trazia a estabilidade que a gente tinha no centro de abastecimento. Feira livre é bom porque o povo olha, vê, é muito bom isso, né? Porque as pessoas que compram artesanato, eles gostam mais de ver. Quando eles veem logo é melhor do que eles passar e não ver. Como aqui dentro mesmo, as pessoas que trabalham aqui dentro ficam muito sufocados. Se fosse numa feira livre, todo mundo passava, todo mundo olhava e era mais, movimentado para o fluxo de pessoas e de vendas também. Hoje você tem um shopping popular, né, que destoa da história de feira para colocar uma forma que muitas vezes não tem identidade com o lugar, que poderia simplesmente ser também um espaço onde pudesse guardar essas identidades, guardar esses saberes, portanto, que é muito importante para o desenvolvimento, um desenvolvimento com característica, portanto, de endogenia, um desenvolvimento autônomo, um desenvolvimento nascido das entranhas da sociedade do seu território. E acreditamos que hoje uma das possibilidades é esse comércio virtual. Esse comércio virtual aponta para as permanências e coexistências, mas com os conteúdos alterados e transformados. Um caminho que abre para a sobrevivência das atividades, desses saberes e fazeres, portanto, do artesanato. Eu vejo como uma grande possibilidade de permanência. E nessa permanência há também um conjunto de mudanças e transformações, mas que pode se permanecer a essência de tudo isso. É uma troca de conhecimentos. A geração antiga, elas passam para a gente o conhecimento do pessoal, do presencial, tipo como a gente deve tratar um cliente, como a gente se estabelecer em determinadas situações, enquanto a gente demonstra ela como é que ela deve agir através do mundo digital. Como, por exemplo, hoje a questão bancária praticamente toda a gente resolve toda através do celular. Não precisa mais ir num banco presencial como eles faziam, ainda mais agora no tempo de pandemia, que as filas estão enormes, então através do celular a gente consegue resolver tudo. Ainda não sei trabalhar com a internet, mas espero que a minha filha, minhas netas comecem a me ajudar nesse sentido, porque ainda eu não sei. Eu tenho o Instagram, tenho o Facebook, mas não sei ainda movimentar com ele. Assim como ajuda muitas pessoas aí, vai ajudar a gente do artesanato também. O mundo todo vai ver e vai comprar, né? Espero. Estou esperando nisso. E essa oportunidade que chegou pra gente, que dê certo. De internet não é muito a minha cara. Aí eles chegaram pra mim e falaram, rapaz, eu vou querer isso, vou querer aquilo. E aí no Facebook mesmo, que aí na época a gente começou a
divulgar algumas coisas no Facebook. Que legal, o pessoal gostava. Eu falei, poxa, pra ir no Facebook. Tô vendendo no Facebook, que zorra, mãe. Vai ter que usar o Instagram, vai ter que usar o Facebook e também, como é mesmo? O YouTube, transmitindo os cursos, que a gente também vai fazer já os cursos online, através desse projeto, vai fazer uns cursos online. Não sei mexer e não vendo pela internet. Já meu filho, ele sabe mexer, mas por enquanto a gente ainda não vende ainda pela internet. Tem de, como é que se fala, progredir, né? Porque hoje em dia a internet hoje é uma opção boa. Pode alcançar mais gente, né? Tem mais venda. Eu acho que o mundo está modificando, o mundo está mudando em muitos aspectos. As formas de transações comerciais, mercantis, estão mudando realmente. Isso realmente é uma possibilidade para abrir para eles e mostrar o que eles fazem para o mundo. Isso é muito importante, mas claro que também, junto com isso, vai ser também possibilitada a consolidação de um espaço físico decente para que eles possam realmente ter a sua comercialização dos seus produtos. A Paletecia, como não tem a loja física, eu considero que 80% das vendas é pelo próprio Instagram, e uns 10% aí, entre os 80% e 10%, porque a gente tem dentro dos 80% ali a galera que faz o boca a boca também, né? Hoje a gente tem o quê? Uns 12, quase 13 mil seguidores. Então a gente tem uma visual boa, né? Eu considero boa para o segmento da gente. 800 visualizações é ótimo. A gente bateu 24K esse final de semana de visualizações de uma peça que a gente promoveu no sábado. No domingo já estava quase 24K. A mosca no mel. Além do alcance que você chega às pessoas, você também adquire conhecimento. Eu tenho uma lojinha virtual aqui do artesanato mesmo. E eu já consegui estabelecer relações com pessoas de outros estados, tipo técnicas, descobrir onde eu posso conseguir a matéria-prima. Isso tudo através da internet e do e-commerce também, que é como vocês chamam hoje, né? Isso, o e-commerce. Então é de extrema importância principalmente na atualidade, que hoje tudo, o WhatsApp mesmo, uma facilidade enorme, porque tipo, você está aqui, como a gente tem cliente de São Paulo, o cliente não está aqui para visualizar a mercadoria, mas através de uma videochamada a gente consegue demonstrar ele, mostrar detalhe por detalhe. Não, pode fazer faça essa. Ou ele tem a mercadoria lá, ele faz a videochamada e transmite o modelo para a gente, então é algo bem necessário na atualidade. No princípio, os artesãos eles entraram com pedido de tombamento. Mas como o tombamento tem critérios muito específicos também para a questão do tombamento, nós propusemos que fosse feito o registro especial, que eu acho que abrange muito mais a característica do que é um centro de abastecimento, que é um espaço destinado a práticas culturais e coletivas, que tem um livro, inclusive, da nossa lei 8.895, de 2003, que fala, né, um livro nono é esse, registro especial de espaços destinados a práticas culturais coletivas, que são feiras, pode ser lugares de práticas coletivas de religião, por exemplo, assim, terreiros de candomblé, por exemplo, de umbanda, ou então uma cachoeira, como tem no IFAM, eles têm um reconhecimento lá, uma cachoeira que os índios fazem as suas questões ritualísticas lá, que tem essa importância. Esse é um espaço para essas práticas culturais. Então, nós achamos que, como era o caso de um centro de abastecimento, o registro especial fosse o instrumento mais adequado, né? Porque você trabalha com todo o dinamismo desse bem cultural. Então, a partir daí, nós fizemos esse registro especial provisório, e aí, a partir daí, aconteceram algumas situações que foram se desenvolvendo a partir desse momento, desse registro especial. E nós estamos ainda trabalhando, nós já fizemos que a primeira parte, que foi o primeiro momento, que foi você preservar as práticas. Isso é fundamental. Agora, a partir daí, a gente tem que ver como é que vai se desenvolver a questão do espaço para a realização dessas práticas. Que é isso que a gente está lutando, juntamente com os artesãos e as pessoas envolvidas, os artesãos que são detetores dessa prática, para resolvendo essa questão do espaço, que tem, além da comercialização, ele tem um espaço que ele possa produzir os seus produtos
E a partir daí a gente vai retomar os trabalhos e fazer esse dossiê, como eu falei para você, para a gente fazer esse registro especial definitivo. Passa o tempo, passa tudo, vira a vida, gira o mundo. E a feira de outra maneira, com as mesmas mãos faceiras, se transforma num segundo. Do trançado fios e agora cabos, ou do modem um sinal de que já chegou o novo, eternizando para o povo nosso bem imaterial. Quando recebemos o título de bem imaterial, né, a gente acreditou que estaríamos protegidos contra, inclusive, a própria demolição do centro de abastecimento, que foi uma busca que o IPAC tentou, inclusive, correr atrás disso aí e tentar barrar. Infelizmente não foi conseguido. E essa não foi constituído de uma forma que a gente esperava. O imaterial é aquilo que fica, vai passando de pai, de familiares, não é só de pai para filho, não, é para todos. Eu mesmo fui aprendendo com minha tia me ensinou, eu já ensinei a minha filha já sabe. Vai sendo transmitido. E o material é esse, é o que é, entendeu? Que fica. Eu costumo dizer que o imaterial é a memória afetiva. E o material é o que está presente. Ela, hoje em dia, ela sabe. Se caso ela sair do trabalho, ela já sabe o trabalho do artesanato. Porque sabe tudo. Sabe montar arranjo, sabe fazer trabalho de corda, sabe fazer trabalho de couro. Então, é um ensinamento que vem surgindo. O artesanato é uma fonte de renda para qualquer uma pessoa. Tanto faz a pessoa ter um poder aquisitivo alto como baixo. A pessoa tem um saber. E esse saber nunca morre. Então falar dos saberes do artesanato em Feira de Santana é falar justamente do desenvolvimento da feira, que chegava a 3.000 até 6.000 cabeças de gado, muitas vezes semanais, que entravam na Feira Livre de Feira de Santana. Imagine que isso vai demandar toda uma logística para o funcionamento da feira. E é dessa logística que será fundamental para o próprio desenvolvimento e expansão da feira que surgem esses saberes e fazeres do artesanato. Porque esses homens precisavam de quê? Do couro para confeccionar sandálias, para confeccionar arreios de animais, para confeccionar a roupa do típico vaqueiro, mas também cestos, balaios. Então, envolve toda uma produção paralela que permite que passa a servir de logística para o próprio desenvolvimento da feira. Então, falar dos saberes do artesanato em Feira de Santana é falar justamente do desenvolvimento da feira. O bem material, ele é o produto da cultura, né? A cultura é o ser humano transformando a natureza, criando produtos, certo, culturais. Isso que caracteriza o ser humano, né? Porque o ser humano cria cultura, ele cria cultura para usufruir desses bens culturais. São bens culturais que são reconhecidos, né? Você faz um bem cultural, você faz um artefato, você faz um ofício, você tem uma festa, você tem uma celebração, você tem um espaço que tenha práticas culturais. Tudo isso faz parte desse movimento. Então o bem cultural é isso. Porque ele tem os traços que compõem esse bem cultural, né? Que nós possamos ter dias melhores mesmo, que a loja virtual dê certo, que nós possamos melhorar a nossa renda, que a vacina chegue para todo mundo, que essa doença suma, que todos nós, com a fé de Deus, todos nós possamos estar trabalhando com tranquilidade, como a gente tinha antes, no nosso espaço, com tranquilidade. Meu sonho melhor mesmo, que eu penso assim, é de ter um espaço para trabalhar, para apresentar o que eu faço. Isso aí é uma coisa que é viva dentro da gente. É ter aquele espaço, aquele trabalho, ter aquele ginga de estar fazendo alguma coisa, trabalhando. Isso é muito bom.
Eu espero em Deus que a gente vamos ganhar esse espaço para poder trabalhar. Que a gente cada vez mais entenda o que é ser brasileiro, o que é ser baiano, certo? O que isso influencia no nosso dia a dia? O que a gente quer para construir um país, certo? A gente tem que ser brasileiro, a gente tem que buscar os nossos bens culturais, as nossas identidades, para criar esse sentimento, certo? Então eu vejo assim, eu acredito que meu sonho é, quando eu deixar o IPAC, que outros virão, é que a gente tenha deixado um legado assim, de reconhecimento desses bens culturais, que tenhamos avançado nesse sentido e que a gente possa salvaguardar esses bens e deixar esse patrimônio ali preservado para as novas gerações, para as pessoas poderem ir lá beber na fonte, para a gente construir uma nação linda, que o Brasil é um país incrível, que eu acho que a gente ainda vai ser um grande país, maior, não só territorialmente, mas culturalmente, a gente pode contribuir muito para a humanidade. O maior sonho é ter meu espaço de volta, todo mundo coletivo, todo mundo junto. Como a gente há 4 anos atrás era todo mundo que achava realmente que a gente não ia sair do centro de abastecimento e acabou saindo. O sonho que eu tenho é conseguir reviver o que eu vivia na minha infância e na minha adolescência, que eu presenciei lá, que era o pessoal unido. Rapaz, meu maior sonho em relação ao artesanato é que o artesão seja respeitado. Só isso. Isso sim é ter história para mais de uma semana. Tanta coisa da memória, tanta arte mundo afora vem de Feira de Santana. Mas história é como verso de cantador do passado. Se não acha quem repita, quem nem lembra ou acredita, não tem como ser lembrado. Por isso preserve a fama do que tanta gente ama. Esse é o nosso artesanato.